Tá? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós, diante do estudo da tua palavra, Senhor, a gente fala para ti que a gente necessita que o teu Espírito, Senhor Deus, esteja aqui conosco, pairando, ministrando aos nossos corações, abrindo o entendimento da tua palavra, Senhor. Senhor, a gente declara que a gente quer estudar, Senhor Deus, para entender, para nos tornarmos adestrados, Senhor Deus, assim como a tua palavra fala, Senhor, para também, Senhor, explicarmos a razão da nossa fé, Senhor, e para sabermos, Senhor Deus, para passarmos para o nosso irmão, às vezes aquele próximo que chega, o que a tua palavra diz, Senhor, o princípio teu. Portanto, Senhor, necessitamos da tua ajuda, Senhor. Sem ti, Senhor Deus, nós nada podemos fazer. Então, Pai, pedimos que o Senhor se assente aqui nessa sala online, junto conosco, junto com cada um que está acionando, quem vai acionar depois, ó Pai, mas que o Senhor fique conosco, nos ensina, ministra ao nosso coração. Senhor, hoje essa lição que é relacionamento, Senhor, como os relacionamentos são difíceis, e aqui se trata de relacionamento entre os fortes e os fracos. Então, nos ajuda, ensina, Senhor Deus, a gente a estar avançando nisso aí, Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos nós lá. Botei, compartilhar. Os participantes, ok, está aqui. Eu botei Romanos 14, ele trata especificamente disso, de os fracos e os fortes. Antes de eu passar para cá, eu vi que a Cris entrou. Cris, seja bem-vinda aí, viu? Eu também. Acabei de entrar. Quem que entrou? Edna? Bem-vinda, acabei de Edna. chegar, já entrei. Isso, glória a Deus. Participa aí, Amém. Força. A gente consegue. Consegue. Isso. Romanos 14, querido. Sempre quando você ouvir assim, Romanos 14, você pensa assim, é de relacionamento. Fracos e fortes. Na revistinha, fala de um livro aqui, do Rick Brackman e Rick Kirchner, que fala sobre aprendendo a lidar com pessoas difíceis. O autor da lição aqui, ele começa falando sobre esse livro, e eu fiquei pensando assim, aprendendo a lidar com pessoas difíceis. Que coisa mais prática, né? Se há um ensino disso aí, e aí ele vai classifica as pessoas difíceis, aí eu fiquei rindo. Eu não sei se você vai rir também, mas ele coloca assim: pessoas difíceis são aqueles tipos insuportáveis que se recusam a fazer as coisas do jeito que você quer, ou melhor, que fazem exatamente o que você não quer que elas façam, e você não sabe o que fazer com elas. Aí eu falei assim, gente, a pessoa é difícil, ele retrata, mas falando com a gente, né? A gente não aguenta, não suporta a pessoa não concorda com nada do que a gente fala, por isso que ela é difícil. E eu fiquei rindo. Eu falei assim, ele fez uma gozação. E ele apresenta 10 tipos de pessoas difíceis. Vê aí se você se encaixa em alguma dessas classificações aqui. Primeiro, ele colocou a pessoa difícil chamada o tanque de guerra. Aí ele bota assim, é aquele que passa por cima de tudo e de todos. É um tanque. O segundo tipo é o atirador de elite. É aquele que ataca você nos seus pontos fracos. Terceira pessoa difícil de conviver é chamado granada. É aquele que explode por tudo. O quarto é o sabe-tudo. É aquele que nunca quer aprender, claro, porque ele já sabe tudo. O quinto é
ele pensa que sabe tudo, isso é pior um pouquinho. É aquele metido a entender tudo, é metido, né? Ele não entende, mas ele pensa que entende. E o outro é a pessoa, talvez, ele dá o nome de talvez, é aquele que nunca toma uma posição. O outro é a pessoa nada, é aquele que nunca reage a nada. A outra é a pessoa não, é aquele que diz não para tudo. Tem um barulhinho aqui, eu não sei de quem é, só ficar muda aí. Eu não sei quem é aqui, vamos ver assim quem está falando aí. Não sei quem é, não. Se for aí um barulho aí na sua casa, você bota mudo aí no seu microfone, pode ter o barulho aí. A gente está dentro da nossa casa, querida, e a nossa casa tem barulhos, né? Claro, né? A nossa casa não é aquele silêncio, assim, a gente não está numa sala fechada. Então, volta e meia aparecem uns barulhinhos aí e a gente vai se adaptando. A outra pessoa, que é o penúltimo, é a pessoa sim, é aquele que diz sim para tudo e não faz nada. E o último é o reclamador, é aquele que reclama e critica tudo. Então, as pessoas difíceis de se relacionar, ele fez essa classificação aqui, 10. Talvez você conheça algum desses aí, né? Conviva com algum desses tipos, ou talvez você seja um desses tipos, né? O capítulo 14 fala de pessoas, né? Pessoas, então, de relacionamento. Então, a gente vai mexer um pouquinho na prática aí. Eu peguei o versículo-chave aí, que é um versículo muito interessante. Na hora de eu pegar, eu já conheço esse versículo, eu tenho ele decorado, né? Mas na hora de escrever, fez todo sentido em relação à lição que a gente vai tratar hoje, né? Que é o alvo nosso é esse, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. É o versículo 8 do capítulo 14 de Romanos, né? Se a gente vive, é para o Senhor que a gente vive. Se a gente morre, morre no Senhor. Então, quer a gente viva, quer a gente morra, a gente é do Senhor. E isso faz toda a diferença, queridos, no relacionamento, no cuidado assim que temos um para com o outro, sabe? E aqui nessa lição, o Paulo está enfrentando um problema que ele encontrou lá na igreja de Roma e também pode ser que a gente encontre nas nossas comunidades, hoje aí nas nossas igrejas, né? Irmãos que discordam entre si acerca de um assunto. Que tipo de assunto que ele vai tratar nesse texto aqui? O contexto aí é sobre alimentos, que alimento que eu posso comer, que alimento que eu não posso comer, e dias sagrados, que dia que eu devo guardar, ou dia que eu não devo guardar. Ele está falando especificamente sobre isso. Paulo não está falando, querido, a respeito de doutrina. Não se trata de uma matéria de fé, que a gente não pode ter duas opiniões. Por exemplo, uma matéria de fé, de doutrina. Jesus morreu por todo pecador. Ponto. Não tem que haver discordância, não tem que ver a opinião de Adalberto é uma, a opinião da Gil é outra. Não, ele morreu. E na cruz, quando ele morre e ressuscita, ele deu-nos o poder de quem acredita nesse milagre, né? Ele deu-nos o poder de sermos chamados filho de Deus. Ponto. Isso aí não tem discussão. Então, o que está falando aqui é desses assuntos, daqueles que pensam diferentes, de coisas que
não são essenciais à fé cristã. E gozado que, às vezes, querido, não sei você, mas eu já vi discussões que não são essenciais, não é aquela discussão assim, se a pessoa não seguir, vai para o inferno, se a pessoa seguir, vai para o céu. Não, é coisas bobas que a Bíblia nem se pronuncia assim, com exatidão, fala assim, isso não pode, isso pode. Não, a Bíblia fica à parte e às vezes a pessoa entra numa discussão e vai, prolonga, 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 e aquilo nem é a essência da nossa fé. Então, Paulo escolheu esse capítulo 14 de Romanos para trazer esse assunto aí e conversar, e para também nos dar uma direção de como a gente proceder quando esse assunto vier à tona, porque ele vem, sabe? O assunto vem à tona, volta e meia aí. Então, a gente vai ver aí. O primeiro mandamento, assim, que ele começa logo no capítulo 14, versículo 1, ele começa com essa direção, esse mandamento. Ele fala assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Eu acho interessante ele começar o capítulo 14 dando uma palavra de acolhimento e não rejeição. Eu acolher quem é débil na fé. Débil quer dizer fraco, né? Então, esse mandamento aí, ele está falando para o forte acolher aquele que é fraco. E está falando também que existe um fraco. Existe um fraco. Nos nossos relacionamentos com irmãos, existem os que são fortes, e aí a gente conceitua o forte no sentido que o apóstolo Paulo está falando, mais maduro na fé, e o fraco, o que é mais imaturo. Mas os dois grupos, eles são filhos de Deus, eles são convertidos, eles estão participando ali conosco na igreja, no dia a dia, são irmãos. Então, Paulo dá uma palavra de acolhimento. Eu não posso me comportar, se eu sou madura na fé, eu não posso rejeitar meu irmão que é fraco na fé. E se eu sou fraco na fé, eu não posso também olhar o irmão que não leva muito a sério aquelas coisas, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre que coisas. Às vezes o irmão não faz questão de muita coisa, e Paulo vai falar de comida também aí na frente. O irmão não faz muita questão, e eu, por ser aquele que cobra, eu falo assim, esse irmão aí só está dando escândalo, e eu tenho que acolher o outro, né? O que é forte, acolher o mais fraco, e o que é fraco também não rejeitar o mais forte. A gente está dentro de uma comunidade e vivemos dentro do corpo de Cristo. Então, a gente precisa acolher um ao outro. E esse mandamento, essa ordem que o apóstolo Paulo está falando àquela igreja, ele fala de aceitação mútua, tanto um quanto o outro. E aí eu coloquei o significado. O que é acolher? É aceitar a pessoa em nosso coração de maneira incondicional. Por quê? Porque Deus aceitou essa pessoa. E, da mesma forma, Jesus Cristo nos aceitou. Então, se Jesus Cristo aceitou, se Deus se tornou pai dessa pessoa, aceitou, então eu tenho que aceitar essa pessoa também.
né, de maneira incondicional, não olhando de cima, olhando de baixo, mas essa pessoa faz parte ali da família de Deus. Então, eu preciso aceitar essa pessoa. Irmão, filho do mesmo pai. Irmã é filho do mesmo pai. Então, o último ponto desse versículo aí é que esse mandamento determina que aceitemos sem discutir assuntos controvertidos. Eu não tenho que ficar em vãs discussões. Isso não quer dizer que eu não deva ter a minha opinião, mas a minha opinião não pode anular, porque Paulo aqui está falando, queridos, não da doutrina. A doutrina não, a doutrina é uma, né? Tem o solas, né? Somente a escritura, somente, né? Aquelas coisas que são primordiais, que isso aí não tem discussão. Mas ele está falando de assuntos em que a pessoa pode ter a opinião dela, o jeito dela, que são aquelas coisas que não estão muito claras na Bíblia e que não são os pilares da fé. É isso, são assunto secundário, diverge, e a gente pode conviver prontamente ali, sem discutir, e aceitar o irmão que pensa de uma maneira diferente, né? Então, a expressão discutir opinião indica discussão de opinião pessoal. Eu penso assim, é desse jeito que eu levo minha vida. É desse jeito, sabe? E não é aquele assunto primordial, essencial de fé. Então, qual é o mandamento nesse caso, onde eu tenho as opiniões diferentes? Um pensa assim, eu gosto de jejuar de tudo, não coloco líquido nenhum, aí o outro, não, eu prefiro jejuar, fazendo um tempo meu separado para Deus, aí vai, entra em discussão, acha que o outro é menos santo do que o outro que está falando, que larga tudo, que, sabe, a respeito de... Hoje em dia, aqui está falando de comida, né, nesse capítulo, mas tem outras coisas mais que eu não quero adiantar, vocês que vão adiantar para mim. Então, vamos adiante. Então, o primeiro versículo desse capítulo, aí, ele trata de acolher ao irmão e fugir de discussões vãs, tá? Nesses assuntos aí, a gente tem que frisar bem, porque às vezes pensa, né, naquelas coisas essenciais, não, naquelas coisas essenciais não pode ter dúvida, todo mundo tem que pensar igualzinho, sabe? Então, vamos adiante aí. Razões para aceitarmos uns e outros. Eu pulei não, né? É isso aí mesmo. Razões para aceitarmos uns e outros. Adalberto, lê para a gente aí, por favor, a partir do versículo 2. Vai lendo aí até eu pedir para parar. Olha os assuntos que são tratados nesse capítulo aqui. Preste atenção. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Outra discussão aí, o versículo 5. Um falou de comida, né? Um fala que pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí outra discussão naquele tempo ali da igreja também entra no versículo 5. Olha outra discussão aí. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente.
Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Entendeu? Então, aqui, o que eu coloquei aqui, Paulo apresenta as razões para acolhermos uns aos outros. Razões, por que eu devo acolher? Versículo 1 fala para acolher. Então, que razão é que eu tenho, ele apresenta para a gente acolher? Porque a gente acolhe porque Deus nos acolheu. Nós fomos acolhidos por Deus. Então, essa é uma razão. A segunda razão, porque é Deus quem nos sustenta na fé. Quem sustenta a nós é o Senhor. Somente Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, quem pensa que está em pé, cuide para não cair, né? Então, ele está falando aqui de dias, diferença de dias, e está falando aqui no comer legumes. Tem pessoas, né, que resolvem, né, se abster da carne. Tem pessoas, o judeu, né, quando veio, o que o judeu não queria comer? Carne de porco, porque estava proibido na lei. Então, para que discutir? Se ele está fazendo isso para Deus, por que o irmão vai reclamar e falar, isso é bobeira, está errado, está lá na lei, você ainda seguindo? É uma discussão que está tratando de pilar da fé? Não. Então, deixa quem quer comer, comer. A gente vai ver mais adiante que eu tenho que comer cercado da minha razão, porque se eu duvidar, eu peco. Mas se eu sou daquele que quer comer, também eu tenho que estar dentro da minha liberdade de crer que Cristo já me libertou, que eu não tenho que ficar cuidando de alimento, eu posso comer carne, eu posso comer uma galinha ao molho pardo, né? Ah, mas tem sangue, você está comendo sangue, sangue é proibido, não pode. Aí já tem problema. Eu vou discutir? Não, tem instrução aí mais adiante que a gente vai ver. Mas nesse sentido, essas razões, né? A gente está falando aqui, por que a gente deve aceitar um ao outro? Eu não vou discutir. Primeiro, porque fui acolhido pelo Senhor. Outra coisa que é Ele que sustenta. Então, aqui o terceiro ponto está aqui. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Paulo declara que cada crente, com suas opiniões definidas, deseja agradar ao Senhor. Se eu faço algo, se eu deixo de fazer para agradar a Deus, quem é meu irmão para ficar me julgando a respeito de algo que eu faço para agradar a Deus? Se a gente vive para o Senhor, vive. Morre para o Senhor, morre. Eu não tenho que ficar julgando o irmão se ele fez voto com Deus de parar de fazer isso. Eu não tenho que entrar nisso aí a respeito de coisas que não são pilares. Então, o que... A respeito dos dias.
a respeito dos dias, né? O Alberto está aqui falando dos dias. O cenário Tem irmão era judeu, judeu, né? romano. E lá ainda tinha judeus que guardavam o sábado, sábado. dias de festa, Sábado, som de né? festa aqui, tinha um dia certo e tinha que guardar e festejar ainda por cima. E aí tinha outros, os gentios, que não foram acostumados com essas coisas, não guardavam. E aí havia as discussões, tem que guardar o dia de sábado, né? Aí outros falam aí, eu já ouvi até discussão falando assim, mas Gil, esse negócio de domingo aí foi Constantino, né? Imperador Constantino, não sei se vocês já ouviram isso. Isso é idolatria. Aí eu estava ouvindo que o Constantino ele reinou no século IV. E antes do século IV, os cristãos já tinham escolhido guardar o domingo, porque eles entenderam que o domingo foi o dia de os cristãos lá logo lá dos recém-convertidos, de ressurreição, era dia de congregar, então eles já tinham deixado aqueles costumes dos judeus de guardar o sábado, né? Até porque Jesus, eu não sei se vocês já leram isso, Jesus meio que combateu aqueles que guardavam o sábado como forma de culto, mas eram hipócritas, né? Ele falava até do boi, né? Se o boi seu tiver preso, você vai deixar ele ou você vai pegar, né? Porque Jesus pregava também, trabalhou no dia de sábado, né? E a gente entende, eu entendo assim, né? Que Jesus se apresenta como o descanso. Jesus é o nosso sábado. Ele se apresenta, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Descanso, descansa em Jesus. O cristão, ele guarda um dia, né? Você trabalha 6 e guarda um dia. Às vezes, esses que guardam sábado, eles guardam 2 dias, né? Porque eles também param, né? No domingo, que todo mundo para, né? Quem não trabalha por escala, para no domingo também. Então, essas discussões é que Paulo fala assim, não fiquem discutindo, que isso não sustenta. Acolha o irmão que pensa diferente. Lá no princípio, eu comecei essa lição, né, de relacionamento, né, de pessoas que são difíceis, mas a gente deve acolher a pessoa que é difícil. Por quê? Porque nós fomos acolhidos por Deus, né? Cadê para passar adiante? Para continuar, essas razões aí, porque devemos acolher os irmãos. Outra razão é essa: Jesus Cristo é juiz de todos. Vamos voltar àquilo que a gente tem batalhado, né, aqui nesses estudos. A gente tem falado que o Senhor Deus, ele olha o nosso coração. Ele é o fiel juiz. Ele tem autoridade e capacitação para julgar o que está no coração de cada um. E é com essa capacidade que ele vai julgar a cada um. Ele vai ver se o que está fazendo é para exibir, é para mostrar um ponto que não abre mão, um ponto de discussão ali, que crê que não abre mão. E o que o apóstolo Paulo está aqui propondo é que eu acolha o irmão que pensa diferente, que eu não despreze o irmão. E eu acho interessante a história de não desprezar está fugindo aqui da minha mente, mas
Eu não desprezar o irmão que pensa de um jeito diferente do meu, sabe? Não desprezar, não julgar, acolher o irmão. Então, esse terceiro ponto fala: Jesus Cristo é o juiz, ele vai julgar. Então, eu coloquei aqui: não devemos julgar os nossos irmãos. Não devemos. Deus é o juiz e somente ele tem autoridade para julgar. Aí a gente leu ali na palavra: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Há um tribunal, querido, esperando. E todos vão comparecer, né? E a palavra de Deus fala que os nossos atos estão todos sendo escritos lá. E a gente vai responder, né? Então, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tem um tribunal aguardando. Para os que aceitam a Jesus como Senhor, não é um tribunal em que vai julgar se vai para o inferno, se vai para o céu, não. Esse tribunal é para julgar as ações. A Bíblia fala em galardões que serão dados, né, aos que são salvos, né? Então, vai julgar a obra, as nossas inclinações, nossos pensamentos, né? Nossos julgamentos, né? Não mais julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aí tem a palavra assim: se o comer carne escandaliza meu irmão, então eu não vou comer para não escandalizá-lo, né? Mas eu não acredito assim, comer carne para mim, carne de porco, carne, para mim não é pecado. Mas se eu estou perto de um irmão que é débil na fé, que é fraco na fé, e ele se escandaliza de ver irmãos comendo, então, para mim, eu sempre falo isso, né, amor? Para mim não tem problema eu deixar de comer carne por conta do irmão para não escandalizar. Porque, para mim, o que é mais importante é eu não servir de escândalo ao meu irmão. Ao meu irmão. Então, eu preciso estar prestando atenção nisso aí, sabe? Entrou um negócio aqui, a Adalberto que vai olhar aqui para mim. Pronto. Aí, Adalberto olha. Então, 3 lições a respeito desse não julgar. Então, existe um tribunal divino, né? Então, eu tenho que saber, por isso que eu tenho que ter cuidado com isso. Os incrédulos comparecerão diante do tribunal de Deus também. E o terceiro ponto é: a prestação de contas será individual, segundo as obras que cada um praticou. Então, cada um de nós vai responder diante de Deus, sabe? Então, eu tenho que pensar assim: meu Deus, eu preciso cuidar aqui em eu não ser pedra de tropeço na vida de irmão, eu preciso estar cuidando do testemunho para que o irmão mais fraco na fé não se escandalize. Por amor ao irmão, eu deixo de fazer algumas coisas que eu penso assim, cara, não tem problema nenhum fazer isso. Só que o irmão que está ali do meu lado naquele momento, para ele é problemático. Aí eu falo assim, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Se o comer carne escandaliza meu irmão, então eu deixo de comer, não tem problema nenhum, porque para mim mais importante do que comer a carne é eu não escandalizar o meu irmão, é não escandalizar, né? Então,
Outro ponto, dentro dessas razões. Somos irmãos e devemos amar uns aos outros. Não sejamos pedra de tropeço, o que eu acabei de falar, né? O outro ponto, o reino de Deus é mais importante do que comida. E realmente, o reino de Deus é muito mais importante do que eu comer ou beber alguma coisa, né? Eu falei em beber aqui, tem uma série de controvérsias a respeito do beber, né? Tem uns irmãos que falam a respeito de bebida, que não se deve ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Nada. Então, esse irmão acha escandaloso um irmão tomar uma taça de vinho, né? Agora, se o irmão que está perto de você acha escandaloso você tomar uma taça de vinho e você nem vê tanto problema assim, o que custa você deixar de tomar vinho para não escandalizar o irmão mais fraco na fé? Se você tem o entendimento de que a palavra de Deus tem uma abertura para tomar uma taça de vinho, se você já leu lá que o apóstolo Paulo manda Timóteo tomar uma taça de vinho todo dia por causa dos males do estômago, se você entende que lá fala a respeito de não se embriagar, né? Então, uma taça não embriaga, talvez a minha embriague, né? Que eu não bebo mais, talvez uma taça de vinho faça diferença. Agora, eu não vou entrar em discussão. Aqui em casa, eu e Adalberto, nós decidimos não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. E temos a nossa razão. A gente trabalha com vidas e, às vezes, a gente precisa repreender o espírito de bebedice que está na vida das pessoas. Então, a gente achou menos hipócrita se a gente repreende espírito de bebedice, então, por que a gente vai beber? Então, a gente achou por bem. Agora, vocês nunca vão ver eu e Adalberto apontando o dedo para o irmão que está lá tomando a taça de vinho dele. Vocês não vão ver. Né? A gente não fica colocando isso como parâmetro de santidade, não colocamos. Isso foi uma decisão pessoal nossa e que a gente segue na frente dos irmãos e fora, quando não tem irmão nenhum, a gente segue. Mas foi uma decisão nossa, mas a gente não julga o irmão que não segue isso. A gente acolhe o irmão. É claro que a Bíblia fala sobre viver em bebedice, e a gente entende, não julgamos o irmão, porque a gente não bebe, a gente não aponta o dedo para aquele que resolve beber uma taça de vinho. Vocês estão entendendo? A gente precisa acolher, né? Então, preserve a sua liberdade de consciência. Aí, Mo, antes de passar para lá, leu de 17 a 21 aí, a respeito desse ponto que a gente acabou de falar, de comida e bebida, os versículos nesse capítulo 14, de 17 a 21, que fala disso. É bom a palavra falando pela palavra. Fala aí. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as das edificações de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Entenderam?
Se o irmão vai tropeçar, vai enfraquecer a fé, então é melhor que eu não coma nem beba nada, para não enfraquecer o meu irmão. Mas aqui ele está falando assim, que todas as coisas são limpas, todas as coisas são limpas, né? E é gozado que tem lá em Coríntios, né, quando fala sobre isso, né? Mas, Gil, e se a pessoa fala que aquela carne é consagrada a ídolo? Eu tenho meu entendimento que se eu oro, se eu abençoo, eu estou quebrando toda obra satânica da comida. Por que eu tenho esse entendimento? Eu vi apóstolo Paulo lá na ilha, quando ele sofre um naufrágio, vai na ilha, e as pessoas ali falam assim, tem morte na panela. E ele ora, repreende, e a morte não chega até eles. Eu creio que a oração, repreendendo todo o mal, ela quebra. Mas, queridos, esse é meu entendimento. Mas se eu estou do lado de uma pessoa que fala, se alguém chegar para mim e falar assim, Gil, essa carne aí foi oferecida a ídolo, eu não como, porque eu vou escandalizar aquele que está falando isso se eu comer. Então, eu escolho não comer. Tá, mas a minha fé diz que a obra ali, que está ali, pode ser quebrada através de oração. Essa é a minha fé. Mas se eu comer com alguém que me deu essa advertência, eu vou escandalizar essa pessoa. Então, prefiro não comer, até porque não vai me fazer falta nenhuma. Então, eu preciso estar com as minhas atitudes, não pensando só na minha opinião formada, não naquilo que eu tenho como certo. Eu preciso estar colocando e olhando também o jeito que aqueles que estão do meu lado pensam. Eu preciso considerar a opinião do irmão. Ah, Gil, mas aí fica uma coisa estranha, você pensa do jeito e na hora vai agir. Eu falei, por amor ao irmão, eu prefiro abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu creio. Porque isso aí, queridos, voltando a falar, a gente está falando de comida, de bebida, o apóstolo Paulo está falando só disso nesse capítulo. E dias. Ele não está falando de essência de fé. Nas coisas que são essência de fé, eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu sou firme e ali eu vou seguindo. Agora, nessas coisas mais. Como é que a gente fala? Relevante. Irrelevantes, né? Não tem muita, né? Não é sobre doutrina, né? Não é sobre doutrina. Eu posso abrir mão sem problema nenhum, não vou ficar, ai meu Deus, nossa, por que eu abri mão? Estou sentindo a necessidade que eu fiz isso. Não, eu não tenho problema nenhum de deixar de comer porque o irmão ali vai se escandalizar. Problema nenhum para mim isso. Isso não é o pilar da minha fé. Então, por conta, né, de cuidado com o irmão, eu posso deixar de comer, sim, sem problema nenhum. Preserve a sua liberdade de consciência. Lê para mim, Adalberto, os versículos 22 e 23. Que são a fé que tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Viu? Aí, para só aí um pouquinho. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele tem consciência, assim, que ele aprova, ele não se condena. Então, amém. Bem-aventurado. Aí continua. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Aí, então, meu Deus, não sei se eu devo comer ou não comer. Querido, bateu dúvida? Não faça. Não faça. Porque se bateu dúvida e você faz, você já está
condenado aqui pelo versículo 23, você já está condenado, porque esse ato que você vai fazer não provém de fé. Se a sua fé diz que não há nenhum problema, vá na tua fé. Mas se bateu dúvida, é melhor que você não faça, porque isso não provém de fé e é pecado. Vai lá. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é É pecado. pecado. É pecado. Então, a explicação aqui, Paulo dá uma orientação para cada grupo. Para os fortes. Eu não sei se você está enquadrado aí nessa categoria dos fortes. Então, você deve guardar as suas convicções para Deus e evitar trazer o juízo de Deus sobre si. Na dúvida, né? Você pegou dúvida assim? Não, na dúvida eu não vou fazer, porque aí eu vou enfraquecer na fé. Não insistindo no exercício de sua liberdade. Ficou com dúvida? Não faça. É melhor não fazer. Né? Agora, para os fracos, você se enquadra na categoria dos fracos? Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. E isso aí vai fazer com que a gente vai agir contra aquilo que a gente acredita. E agir não por fé é pecado. Então, se gerou alguma dúvida, se eu tenho dúvida, isso vale em relação a uma porção de coisa, queridos. Uma porção de coisa. Nessa época aí, estava falando a respeito de comida e de dia. Se a gente trouxer para a nossa realidade, tem muita gente. Ontem a gente estava conversando, né? Um tanto sobre isso, lá na casa do pastor. A gente falando a respeito disso, teve festa junina, teve não sei o quê, uma porção. Eu penso assim, eu falei com ele lá. Eu falei, pastor, eu sempre penso assim, essas pessoas que ficam na dúvida a respeito assim, eu posso fazer isso? Isso é pecado? Eu fico já olhando para o pé dela desconfiada. Aí ele perguntou por quê? Eu fico assim, porque está sempre na beiradinha do precipício. Se essa pessoa chegasse para mim e falasse assim, Gil, como é que eu faço para agradar a Deus? É uma coisa. Agora a pessoa fica assim, eu posso fazer isso? Fica na beiradinha, sabe? Perguntando assim, dá para ser assim? É tipo assim, eu posso... eu quero fazer, mas tenho dúvida. Não, às vezes pensa assim, né? Que tem que usar a blusa de manga comprida, fechada aqui. Aí a pessoa está lá na ordem da igreja, lá na doutrina, né? Lá da igreja, lá nos usos e costumes. Ó, aqui na igreja tem que usar a manga até aqui, o cabelo lá no quadril. Aí a pessoa chega e pergunta assim, eu posso diminuir assim os 3 dedos? Ou então, eu posso cortar o cabelo 10 dedos? Meu Deus. Sabe? Fica se parecendo no meu coração que parece que a pessoa fica procurando perguntar para ver se alguém, em algum momento, fala assim, você pode, não é problema nenhum, não. Aí ela vai com tudo, ela cai de boca no negócio, sabe? Então, eu falo assim, o que está no coração da pessoa? Ela está procurando entender o que Deus está falando na palavra dele, ou ela está querendo uma brecha para fazer aquilo que está no coração dela para fazer? Então, eu creio que na hora de julgar, Deus vai olhar o coração. O coração. Então, se eu faço todas as minhas atitudes, eu tenho cuidado, né, de fazer para Deus, gente, acaba toda essa discussão. Acaba essa discussão. Aí eu vou botar aqui para reflexão para a gente conversar mais olhando no olho, né? Eu botei aqui. Ao mesmo tempo em que a igreja é uma unidade, ela também se reveste da diversidade.
que estou querendo dizer com isso? É uma unidade em Cristo, mas ali são várias pessoas que vieram de culturas diferentes, de valores diferentes, estão ali convivendo. Isso eu estou falando para os realmente convertidos, né? Não estou falando do que não é convertido, que está lá na igreja também. O não convertido está lá também. Tá? Mas a gente está falando aqui, se dirigindo aos que o coração mesmo, entregaram o coração para Deus. Às vezes o jeitinho do irmão de querer, de respeitar dia, de respeitar o que não come, tudo, é o jeito dele. Ele está ali e eu tenho que acolher esse irmão com a medida de fé dele. Eu não posso ficar apontando, nossa, que irmão bobo, coitado, não encontrou a liberdade em Cristo, está lá, preso, aí fazer chacota do irmão. Não, querido, eu tenho que acolher esse irmão. E do mesmo jeito, se eu sou fraca e o outro irmão se eu sou fraco, eu também não tenho que ficar olhando para o irmão que não liga, que tem mais liberdade, né, com as coisas. Aí eu fico assim, nossa, esse irmão nem é convertido. Olha que irmão doido, que faz tudo, come de tudo, não respeita o sábado, não sei o quê. Eu não posso também. Eu também, como fraco, eu tenho que acolher o outro irmão que tem mais liberdade, né? Isso implica em necessidade de relacionamento maduro entre as pessoas com ideias e convicções distintas. Esse é o convívio nosso dentro da igreja. A gente está no rebanho em que essas questões que não são fundamentais, presta atenção, apóstolo Paulo está falando em questões que não são fundamentais. Naquilo que é fundamental, tem que haver coerência, sim. Tem que haver. Mas aquilo que não é fundamental, ele fala assim: acolha, acolha. Então, a pergunta que fica para nós aqui hoje: como você tem tratado o irmão fraco na sua igreja? Como você tem tratado? A outra pergunta: como você tem se relacionado com o irmão mais forte de sua igreja? Isso é para a gente. A gente precisa ver como eu encaro aquele irmão que tem mais liberdade, né? Aceita mais as coisas, ele crê daquele jeito. Como é que eu encaro? Eu aponto ele e falo que ele não é convertido? Ou como eu encaro o irmão mais fraco? Eu falo, coitado, o dia que ele aprender, vai se libertar de tudo isso. Eu fico fazendo chacota, os dois jeitos estão errados. Aí a gente precisa voltar lá no versículo 1, que é o mandamento que o apóstolo Paulo fala: acolhei o irmão, sabe? Aí, a respeito disso, isso é aquele jeito de estarmos, de lidarmos com irmãos na igreja. Os irmãos são diferentes um do outro. Eles têm um jeito de estar ali diante de Deus de maneira diferente. Quer ver uma coisa? Eu citei até ontem lá na nossa conversa. Eu conto no meu testemunho que teve um momento da minha vida em que eu fui lá na Lagoinha, estava lá no congresso, e aí foi pregado lá, na Paula Valadão pregou a respeito de agradar a Deus, né? De se colocar diante de Deus. Aí ela pregou sobre Maria ali, aí eu fiquei tão envolvida com aquilo que eu cheguei no Rio, na época eu morava no Rio, foi antes da restauração do meu casamento. E aí eu cheguei lá no Rio, eu falei assim: Senhor, eu quero agradar o teu coração. Eu com Deus. Eu não contei para ninguém, nem das meninas da igreja minha lá do Rio, que conviviam comigo, eu não contei para ninguém esse voto que eu fiz sozinha, lá no meu apartamento, lá, sozinha, lá, eu e Deus. Então eu falei assim: Senhor, a partir de hoje eu decido. E aí eu fiz a minha decisão lá com Deus. Que eu achei que aquele jeito ali
eu ia estar agradando a Deus. Foi meu coração aberto para Deus. Aí eu conto isso e eu não conto o voto que eu fiz. Aí vocês não têm noção. As pessoas, depois que eu acabo de falar, de dar o testemunho, que aí eu cortei um pouco. Aí eu fiz esse voto com Deus, lá no solitário, eu e Deus, e aí Deus começou a mover pessoas à minha volta e falar assim: lembra o voto que você fez para mim? Eu recebi, e por isso eu vou te dar um presente. A minha história de restauração de casamento foi a partir desse voto que eu fiz. E Deus falava sempre assim: porque você me agradou, eu vou te dar um presente, eu vou trazer o homem da tua mocidade de volta. Deus falou isso. E eu fiquei assim. Claro que essa pessoa que está falando comigo não sabe nada de voto, porque eu não contei para ninguém. Eu nem verbalizei para ninguém ouvir. Eu penso assim, tem umas testemunhas assim em volta, a Bíblia fala, né? Falei, ninguém ouviu, só eu com Deus. E Deus chega exatamente com essa fala. Por causa do teu voto, você alegrou o meu coração e eu vou te dar um presente. Eu vou trazer o homem da tua mocidade de volta. Eu não estava buscando o homem da mocidade, nem estava pensando em Adalberto, nada. Eu estava querendo uma comunhão maior com Deus, ficar pianinha assim com Deus, sabe? Assim, dele falar, eu estar ali coladinho. Então, eu fiz o voto. Aí tá, eu conto, né? E conto que Deus trouxe Adalberto, restaurou o casamento. Amém. Aí, depois que eu conto isso, o que acontece? As pessoas querem saber que voto esse que eu fiz, o que eu falei para Deus que agradou tanto a Deus. Eu falei assim, eu não vou contar, porque foi uma coisa minha com Deus. Vai lá você e abra teu coração para Deus, faça um voto lá você com Deus, para agradar uma coisa que você vai fazer de coração. Sabe o que agrada a Deus? O que a gente faz de coração. É isso o segredo, né? Aí vai você e cria algo para Deus. Mas não, naquela época eu não tinha intenção de trazer o homem de volta, nada. Inclusive, foi o maior trabalho isso, para eu aceitar esse homem de volta, né? Que eu não estava querendo. Mas assim, o que estava me movendo era eu agradar a Deus, que eu estava querendo estar pertinho de Deus. Porque a Ana Paula falou assim, gente, Deus é que nem nós. A gente conta os nossos segredos mais íntimos para amigo nosso, para íntimo nosso. A gente não conta segredo íntimo no microfone da igreja. Segredo íntimo a gente conta para quem é íntimo. E Deus também faz do mesmo jeito. Aí ela leu o versículo que fala: Deus revela seus segredos aos íntimos. Aí ela falou, que coisa linda a gente saber segredo de Deus. Imagina Deus chegando assim para você, como chega para mim assim, Ana Paula, vem para cá que eu quero te contar um segredo. Aí Deus conta. Eu sei que aquilo gerou no meu coração o desejo de saber segredo de Deus. Eu queria saber segredo de Deus. Eu sou muito curiosa, né, Dalberto? Eu quero saber segredo, eu gosto de saber segredo, é natural meu. Mas, assim, quando ela falou que a gente pode fazer algo para Deus contar segredo dele para a gente, eu fiquei, eu quero isso, eu quero saber segredo de Deus. E aí eu fiz um voto com Deus. Então, você pode fazer um voto. Agora, imagina, e vamos trazer para a lição de hoje. Imagina se eu fico falando, gente, para agradar a Deus, vocês têm que fazer assim, assim e assado. Aí vai o povo fazer do mesmo jeitinho. Pronto, eu criei uma doutrina de uso e costume. E não é assim, queridos. Deus, ele vê a Gil de um jeito, ele vê o Adalberto de outro, ele vê a Andresa de outro jeito, ele vai vendo a gente, olhando a gente pelo nosso coração. É pelo nosso coração. Então, Deus está olhando, é um relacionamento. Ele conta segredo. Eu gosto desses negócios de saber antes do que vai acontecer. Deus me conta segredo. Às vezes não são segredos bons. Por exemplo, minha mãe faleceu
dia 30 de novembro, foi enterrada dia 1º de dezembro do ano passado. Eu sabia que a minha mãe ia falecer. 2 anos antes, Deus falou, ela vai embora. 15 dias antes, ele falou assim, é a última vez que você está abraçando, então abraça. Quer dizer, nem sempre é bom saber o segredo de Deus. Nem sempre é bom. Às vezes é triste. Mas foi um preço que eu pago, que eu quero saber o segredo de Deus. Eu quero saber. Não que meu relacionamento com Deus dependa disso, mas eu gosto de saber que Deus confia a ponto de contar segredo. Eu gosto de saber. Isso é uma coisa minha, eu com Deus. Agora, eu vou olhar para você que não quer saber segredo de Deus e falar assim, o irmão tá fraco, a Adalberto está me falando da hora, eu vou parar. O irmão que não quer, coitado do irmão. Não, querido. É diferente. É diversidade no corpo de Cristo. Eu tenho que acolher o irmão e também eu tenho que ser acolhida pelo irmão. O irmão que não quer saber de fazer voto, que quer ali cumprir, não quer fazer voto, ele também tem que olhar para mim e falar assim, coitada da Gil, a Gil vive de voto lá. Mas ele tem que me acolher, que eu sou aceita por Deus. Vocês estão entendendo? O que o apóstolo Paulo está falando é que naquilo que é pilar, naquilo que é fé, não tem acordo, é aquilo mesmo, não tem discussão. Você vai ser salvo através do sacrifício de Jesus, ponto, não tem discussão. Mas tem coisas que pode a pessoa fazer de um jeito que não é pecado, e agradar a Deus e você fazer de outro jeito e agradar a Deus do mesmo jeito. Porque ela está fazendo para Deus de coração. Você também está tendo a sua vida fazendo de coração para Deus. Então, não há discussão disso aí. Não devemos discutir, não devemos destratar o irmão, nada disso, porque ele está ali e é irmão junto com você. E foi aceito por Deus e é objeto de amor do Deus para a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa que eu passei, eu acho que a gente começou mais tarde, porque eu elaboro a aula para dar tempo. Eu acho que eu sou culpada. Não é. A gente ficou aqui, a gente começou. Eu estava na estrada, eu estava doida para chegar em casa. Que bom que deu para você chegar. Glória a Deus por isso. Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente orar? Fala, Giovana, amada. É que, falando em não escandalizar os irmãos, tem assim um exemplo do que o pastor Josué sempre fala para a gente, principalmente obreiros que costumam ministrar, né? Sim. A palavra. Tipo assim, lá na igreja, como é batista, às vezes ele usa terno, às vezes não, às vezes ele ministra de camisa manga polo, né? Sim. Essas coisas assim. Mas quando ele é chamado para ministrar em assembleia, nas assembleias, assembleia é terno, né? Calça social, essas coisas tudo assim. Quer dizer, ele, como lá é assim, ele não gosta de escandalizar, ele vai vestido assim, de terno, calça social, não tem? Quando ele é convidado para ministrar. Tipo assim, não tem necessidade dele ir de gola polo, sabendo que lá, entendeu? Mesmo que para ele não faça diferença em iniciar a palavra. Mas trazendo o texto aí, não escandalizar, não tem necessidade de chegar lá, né, e eles olharem assim, como eles não ministram assim, né, tem um estilo de roupa, quer dizer, não custa a gente também, né, aonde a gente está aí, está obedecendo. Se você sabe que não pode, que as pessoas não usam, né, a gente pode evitar muita coisa, né. Por exemplo, as assembleias agora já estão mais abertas, mas uns 20 anos atrás, quando eu ia à assembleia para ministrar, eu cuidava em ir de saia comprida, bem abaixo do joelho, eu cuidava em não usar brinco, em não passar maquiagem, se tinha esmalte no dedo, era bem aquele nudezinho, bem quase transparente. Eu para mim, no meu viver, isso não tem problema nenhum. Eu uso calça, minha igreja não proíbe o uso de calça comprida. Então, eu poderia ir lá, já que a minha igreja, né,
mas para não escandalizar os irmãos, não tinha problema nenhum. Eu botava uma saia mais compridinha, cuidava de não botar muito adereço, porque eu sei que algumas assembleias não gostam disso. Mesmo que a minha igreja permita, eu, quando vou lá, eu procuro respeitar o costume, uso e costume do irmão. Isso não é ser débil na fé, isso é amar o irmão, sabe, respeitar. Então, a gente pode, no nosso viver, sem que isso influencie a maneira de crer, mas a gente pode abrir mão de algumas coisas em amor ao irmão. E sem problema nenhum, porque isso não vai diminuir a gente. Fala, Sueli. Recentemente, a Thaís, eu sempre passo a gravação para ela. Sim. Recentemente, eu fui visitar a Thaís, né, em Belfort Roxo, mês passado. E nós fomos à igreja, foi ao culto. E eles são assembleanos, né? E eu passo máquina no cabelo, né? Eu uso máquina 3. Sim. Né? Eu uso cabelo muito curto. Aí estou eu catando o lenço. Falei, Thaís, você acha que eu devo botar o lenço na minha cabeça? Ela, que isso, Sueli? Não é assim, não. Aí eu não, porque lá as meninas todas usam cabelão, né? E eu com esse cabelo raspado lá. Aí então, eu senti assim, a reação que ela teve, né? Foi de acolhimento, né? Sim. Não precisa botar véu, tá aí na minha igreja. Entendeu? É verdade. Também ninguém fica assim, sabe? Eu me senti assim, acolhida. Né? E não custa nada, não custa nada a gente acolher o irmão, dá um sentimento até de gratidão no nosso coração. No nosso coração. Não custa fazer isso. Então, como não custaria para mim usar sim, um lenço. Sim, né? Sim. Em amor aos irmãos lá, né? Verdade, isso mesmo. É esse o princípio, queridos, é esse o princípio. Não custa nada a nós cedermos em coisas que não são os pilares, né? Que não são princípios, não são valores. A gente não vai ceder em valores. Valor e princípio, não. É irredutível. Agora, nessas coisas menores, aqui a gente nem tocou em assunto. Festa junina, né? Lá, talvez a gente possa começar a falar disso na próxima aula lá, no dia 15, que é outra coisa. Devo ir na festa junina? Meu filho vai, não sei o quê. Sabe? São discussões de hoje. Lá era comida, né? Lá era dia de sábado, mas e as questões hoje? Hoje é festa junina, hoje é roupa, né? Hoje tem os questionamentos assim mais difíceis, né? Mas em todo tempo, amado, eu preciso ter amor, acolher, não banir. E o segredinho com Deus, né? Que eu estou apaixonada desde ontem, quando eu estava lendo Salomão, o segredinho dele com Deus em Crônicas. Sim. E hoje, calha de você falar isso. Falar do segredinho de Deus. Edna, eu recomendo a todos ter segredinho, ficar mais pertinho, porque Deus fala com a gente coisa antecipada e vai como você disse, fala alegria, mas fala muitas tristezas também. Mas prepara a gente, né? Prepara, porque vamos passar, né? Eu lembro que 15 dias antes da sua mãe falecer também, ainda um mês antes eu estive aí, e você falou assim, Edna, eu estou sentindo uma coisa ruim, eu estou preocupada com o Adalberto. Aí eu falei, calma, Gil, não vamos precipitar, lembra? Lembro. Faz a bateria de exame, ainda falei com você, fala com ele, faz a bateria de exame. Foi. Mas era o que Deus queria falar, outro segredo para você. É verdade. Que era da Inalina. Aí eu fui lá, quando eu fui lá para visitar, que eu só podia entrar com o médico, né? O médico eu lembro, você me contou. E aí Deus falou, abraça. Aí eu fui abraçar. Nós tivemos essa conversa Deus falou depois. assim, abraça mais um pouco, porque é o último abraço. Sim.
Aí Lembro eu disso. abracei bem. Eu penso assim, os segredos de Deus, quando falo com a gente, é para a gente aproveitar assim, o Sim, máximo, né? Para o bem nosso. Deus não dá nada para a gente que é para mal. Deus é sim, sempre para bem. Vale a pena buscar segredo de Deus. E ele vale. revela os segredos dele aos íntimos. Eu vou botar lá esse versículo lá para todo mundo que está aqui vai receber esse Sim, coloca versículo aí lá. para buscar, tá bom? Vamos orar aqui Amém. para fechar e a gente fica com quem quiser ficar. E Vamos orar. desculpa ter ultrapassado um pouquinho o horário, tá, queridos? Não tem problema. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que lição, Senhor Deus, esse capítulo 14 de Romanos, da gente acolher o É irmão verdade. e não rejeitar o irmão, Senhor Deus. Isso é, a gente pensa do jeito que o Senhor tem feito com as nossas vidas. O Senhor nos acolhe, nos acolhe. O Senhor pega a gente, recebe a gente, aceita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa, Pai, Que Deus, Senhor, acolher o seja irmão, misericordioso olhar para as para nós. diferenças, Senhor, somos diferentes mesmo, tenha maturidade, níveis de maturidade diferentes, Senhor, mas que a gente saiba, Senhor Deus, olhar para o irmão com amor, com amor. Amém, Senhor. E isso, às vezes, Senhor, a gente vai precisar abrir mão de coisas que a gente nem liga, nem acredita, mas por amor ao irmão a gente deixa de fazer. Pai, em É nome de verdade, Pai. Jesus, que esse seja o parâmetro, Senhor Deus, das nossas vidas. Amar, amar, acolher, cuidar, Senhor Deus. Pronto, Senhor Deus, para Zelar servir. também. Trata isso conosco, Senhor Deus. Trata isso com a sua igreja, Pai. É a nossa oração, Senhor. E continuamos a pedir, Senhor Deus, pela nossa parentela, Senhor Deus, que o Senhor segure, Senhor Deus, em suas mãos, Pai, em nome de Jesus, continuamos a colocar cada um, Senhor Deus, os que estão Amém, perto e os Senhor. que estão longe, mas que nenhum escape do teu amor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar as pessoas que estão passando por doença nesse tempo, a Inês lá em Bicas com Covid, o Marquinhos que está se recuperando, Senhor Deus, da cirurgia, que seja bênção. Outro que a gente não sabe, a Márcia colocou lá como pedido lá, da recuperação dela, Senhor Deus, da restauração. Colocamos, Senhor Deus, todos esses pedidos que foram verbalizados e aqueles que o Senhor conhece que necessitam de oração. Pai, quero colocar também o Rony, que falou hoje, Senhor Deus, que ele está na estrada, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o Rony na estrada, fazendo esse trabalho, que ele está sempre na estrada, que o Senhor conduza, Senhor Deus, a vida dele, guarde a vida dele na estrada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Colocamos a nossa nação também, Senhor. Continuamos a pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre a nossa nação, a tua bênção sobre as autoridades constituídas da nossa nação, a tua bênção, Senhor Deus, sobre as decisões, que sejam decisões baseadas em sabedoria. E pedimos também, Senhor Deus, que as máscaras caiam, que a verdade venha à tona, Senhor, que nada fique encoberto, Senhor Deus, que seja tudo claro, que entre a tua luz. Pedimos por Israel, que a tua paz seja por Israel, Senhor. Abençoe aquela nação, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelas vidas que participaram aqui, por aquelas que vão participar ouvindo depois, que o Senhor abençoe cada uma em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.